Então agora, nesse horário, eu vou estar dando a palestra sobre robótica móvel, né? Meu nome é Douglas Macharetti, eu sou um dos professores de robótica aqui, né, do departamento também, junto com o professor Mário e com o professor Luiz, e a gente integra o laboratório de visão computacional e robótica. Então, nesse laboratório, além de nós três que trabalhamos mais especificamente com robótica, a gente também tem, também faz parte desse laboratório o professor Erickson, que trata um pouco mais da parte de visão computacional. Inclusive, ele vai estar dando um mini curso sobre detecção de objetos, não sei se vocês viram no cronograma que a gente tem lá, certo? A ideia da palestra hoje, né, é uma palestra bem curtinha, bem rápida, coisa de 1 hora aí, é realmente fazer alguma coisa mais aberta, né? Então, se em algum momento alguém quiser fazer algum comentário, fazer alguma pergunta, sinta-se à vontade, pode me interromper, pode parar. Quero fazer alguma coisa bem dinâmica mesmo, para ninguém ficar dormindo aí, certo? E a ideia é dar uma visão geral da área de robótica. Então, eu estou focando um pouco mais na parte de robótica móvel, mas a ideia é discutir um pouquinho, né, sobre o que é robótica, de onde que isso começou a surgir, né, o que está acontecendo atualmente, e a gente tentar fazer, então, uma prospecção, né, o que vai acontecer daqui para frente, né, como é que vai ser o mundo aí no futuro. Então, para começar, a gente pode começar com a pergunta básica, certo? O que é um robô? O que vocês acham que é um robô? Vocês não fazem nem ideia, né? Nunca ouviram falar de um robô na vida, não sabe o que eu estou fazendo nessa palestra, onde que eu caí agora, o que aconteceu. O que é um robô? Pode falar, o que vocês acham que é um robô? Hoje em dia a robótica está muito divulgada, né? Então a gente tem algumas ideias do que pode ser um robô aí. O que vocês acham? Ninguém está achando nada, né? Será que isso aqui é a nossa robótica? É o que a gente tem ali efetivamente, né? Se você for perguntar para alguém mais leigo, né? Fora da academia, fora das universidades e tudo, talvez a concepção de robô que aquela pessoa vai ter vai ser alguma coisa parecida com essa aqui. E aí fica então aquela segunda pergunta. Será que isso aqui é só ficção científica ou será que a gente realmente está caminhando para alguma coisa próximo dessa? O que vocês acham? Ou não sei também, né? Então tem expectativa, depende. A ideia é justamente a gente ver o que já foi feito, né, de avanço, o que a gente está fazendo aqui na universidade e tentar enxergar, né, quais que são realmente as expectativas e se essas expectativas fazem algum sentido, né? Será que o que a gente vê no filme é totalmente viagem, né? Será que não tem nenhuma relação com a realidade? Então a gente vai ver, primeiro que a gente tem que começar efetivamente definindo o que é um robô, né? A gente tem o Instituto de Robótica lá, né, americano, que tem uma definição mais formal do que é um robô. Essa definição já é uma definição mais antiga, como vocês vão poder ver, a gente vai estar discutindo um pouco mais à frente aí. A gente vê que essa definição, ela fala de maneira clara e objetiva ali, que um robô, ele é um manipulador, certo? E a gente vai discutir essa diferença, né? Ele é um manipulador, então, que ele tem várias funções e ele pode ser reprogramado, de forma com que ele consiga realizar diferentes tarefas, certo? Ou seja, a gente já começa a ver aí, então, que vai existir uma diferença grande dentro da área da robótica. Uma que vai estar tratando basicamente de manipuladores e o que a gente vai estar focando e falando um pouco mais hoje aqui, que é a ideia da robótica móvel. Então, isso aqui é só para a gente começar com uma definição um pouco mais formal. Geralmente, quando a gente está falando de robótica móvel, qual que vai ser a nossa definição, então, de o que é um robô? A nossa definição, ela vai vir bastante lá da parte da inteligência artificial clássica, digamos assim. Qual que é a definição que a gente vai ter? A gente vai ter um determinado agente, certo?
E esse agente ele tem duas características que são fundamentais. É isso que vai falar se ele é ou não um agente inteligente, né? No nosso caso, se ele é ou não um robô. Principal característica que a gente vai ter é que ele deve ter alguma forma de perceber, de observar o meio ambiente. Como que ele vai fazer isso? O nosso robô, ele faz isso através dos sensores que ele tem embarcados sobre ele lá. Como que a gente faz isso, seres humanos? A gente consegue perceber o ambiente? O que a gente usa para isso? Os olhos, o tato, ouvido, os nossos sentidos. Ou seja, os sensores ali, eles vão estar atuando nessa ideia de simular ali os sentidos do meu robô. Ele vai precisar, então, observar o meu ambiente ali de alguma forma e a gente viu já, só nesse exemplo, que a informação que o meu olho dá é bem diferente da informação que eu vou ter da minha audição. Da mesma forma, a gente vai ter informações diferentes ali para cada um dos meus sensores. Dado esse meu sensor, né, esse meu conjunto de sensores que a gente vai ter ali, o meu robô ele vai ter que ter a capacidade de, alguma forma, interpretar, né, essas diferentes informações que ele tem ali e conseguir tomar alguma decisão. Ou seja, se ele está vindo aqui nessa direção, ele tem que, de alguma forma, perceber e saber que, eu não posso continuar aqui, porque senão eu vou bater. Tomada essa decisão, né, feita essa interpretação a partir das informações sensoriais, outra característica fundamental que a gente vai ter da nossa robótica, né, dos nossos robôs, principalmente os nossos robôs móveis, são os atuadores. Ou seja, como eu falei, isso aqui é uma definição de inteligência artificial clássica. Então, a gente pode ter agentes que são puramente agentes virtuais, certo? Ou seja, eu tenho um programa de computador, ele pode receber alguma determinada informação e ele pode atuar de alguma forma, certo? No caso da robótica, né, mais especificamente da robótica móvel, esses atuadores, né, a principal característica é que ele permite com que os nossos robôs atuem no mundo físico. Ou seja, ele vai conseguir mover o meu robô daquela posição até uma outra posição. Ele vai conseguir manipular alguma coisa ali, certo? E a ideia, então, é que a gente sempre vai ter esse loop de percepção, observação e de atuação, certo? Para realizar qualquer tipo de tarefa aí. E é claro que tudo isso aqui, não sei se vocês conseguem enxergar, tem os seus problemas intrínsecos, né? Ou seja, quando eu observo, o meu sensor não vai voltar toda a informação perfeitinha, do jeito que eu queria, né? Quando eu mandar o meu robô andar, ele também não vai andar da maneira que eu gostaria, né? Por melhor que seja, por mais caro, a gente sempre vai ter problemas ali. E lembrando, claro, que como o nosso robô está no mundo real aqui, qualquer coisa pode acontecer, né? Que era inesperada ali para aquele caso ali. Dada essa nossa... Tudo certo, gente? Dada essa nossa definição, então, né, a gente já sabe o que é um robô. Ou seja, ele consegue observar o ambiente ali, né, um robô inteligente, realmente. E ele consegue atuar de alguma forma. Falando um pouco mais geral, né, da área de robótica, imagino que todo mundo aqui... Olhando esse conjunto de características que você definiu para um robô, aí você usou a palavra inteligente. Uhum. A gente pode falar que esse agente, ele é um agente inteligente somente utilizando um conjunto de sensores que vai passar por uma lógica convencional, como if e else, e ele vai executar uma ação. Essa ação, a gente pode considerar ela como inteligente? Exatamente. A gente tem que entender que o conceito de inteligência é um conceito muito amplo. Quando a gente pensa de inteligência, a gente pensa logo naqueles primeiros robôs que eu mostrei. Ah, não. Se o robô não consegue falar comigo, entender tudo que eu estou fazendo, ele não é inteligente. Mas não. Se ele consegue tomar decisões básicas, ele também vai ser um agente inteligente. Então, a inteligência dele, na verdade, está nessa caixinha aqui. Ou seja, ele tem os meios de perceber o ambiente e ele consegue interpretar isso. Quando ele interpreta, isso já é um pouco de inteligência. E depois que ele interpreta, para que ele interpretou isso?
para tomar uma certa decisão. Pode ser uma decisão simples. O robô está vindo, se a gente tiver o caso mais simples, eu tenho um sensor que é um sensor de toque. Meu robô encostou na parede. Ele detectou que, para ali eu não posso ir. Qual que pode ser uma decisão? Virar e seguir na outra direção. Se na outra direção tiver outra parede, ele só vai descobrir quando ele chegar lá. E ele vai ter que tomar uma nova decisão. Então a ideia é, ele vai ser inteligente se ele consegue ter esse loop e tomar decisões realmente baseadas nas informações que ele vai ter ali. Mas, de novo, a inteligência é um conceito muito amplo, né? A gente começa de coisas, né, decisões bem mais básicas e a gente vai ver que a gente tem decisões bem mais complexas que realmente é a junção de várias decisões pequenas ali, né? É aquilo, será que eu posso considerar que um cachorro é inteligente? Mas ela, não, tem cachorro que ele pega a bolinha, ele senta, ele atende. Não, mas ele não consegue resolver um problema de cálculo. E aí, será que ele é inteligente? Então, a mesma coisa da robótica. A gente tem robôs que eles conseguem resolver determinadas tarefas. Eles foram feitos para isso. Mas eles também não vão ser gerais o suficiente para resolver qualquer tipo de tarefa. Certo? Mais alguma pergunta aí, gente? Se eu botar um sensor nessa lâmpada e escrever um programa que, quando ele detecta movimento, a lâmpada acende, isso é um robô. A gente tem algum exemplo desse aqui na sala? Já? Meu ar-condicionado. Quando eu mando ele ficar na temperatura de 15 graus, o que ele está fazendo? Ele não tem um sensor que ele vê. Qual que é a temperatura que está agora? Está 17. Resfria. Qual que é a temperatura que está agora? Está 14. Opa, passou do que eu queria fazer. E vai ficando nesse loop de controle. De novo, a gente tem aquela ideia que robótica é um negócio, Guerra nas Estrelas, né? Aquilo lá, o robô exterminador do futuro e tudo. Não. É claro que a gente não vai considerar esse tipo de equipamento, uma lâmpada, efetivamente como sendo um robô. Mas é claro que ele não deixa de ser um agente robótico, que percebe e que atua sobre o ambiente ali. Qual que é essa diferença? Essa diferença é bem cinza, digamos assim. É uma área cinzenta ali de... Tem gente que vai considerar isso robô, tem gente que vai falar que não, isso não é robô. Então a gente está cheio de coisas na nossa casa, né? Os nossos equipamentos lá, máquina de lavar, um monte de coisa lá, que tem um sensor que ele pega, ele atua, um ar-condicionado. Será que isso é um robô? A gente, voltando nessa definição, né? A gente poderia dizer que sim, aquilo é um robô. Mas a gente está vendo que conforme a gente está avançando nisso, aquela definição já não está sendo mais o suficiente. A gente já está falando, não, eu não quero considerar aquilo um robô. Eu já tenho coisas que estão tão avançadas que eu não quero colocar todo mundo na mesma caixa. Eu quero começar a separar ali. Por isso que a gente vai ter esse conceito bem mais amplo de um agente inteligente. Alguma coisa ali que está percebendo, atuando e está tomando suas decisões ali. Certo, gente? Dentro da nossa robótica, né, a gente pode, e eu acho que é de senso comum aí, a gente vê que dentro da computação, mais especificamente, né, uma das disciplinas, né, uma das áreas mais interdisciplinar e multidisciplinar que a gente vai ter. Justamente porque a gente trata tanto de disciplinas, né, de matérias mais básicas ali, ou seja, conceitos da física, da matemática, da biologia, isso tudo a gente utiliza ali para construir os nossos agentes robóticos, né, os nossos robôs, como a gente também trata de disciplinas mais avançadas. Ou seja, eu tenho que trazer conceitos da inteligência artificial, né? O que já foi proposto nessa área? Será que o que foi proposto para um agente puramente virtual vai funcionar para um robô que está aqui no mundo real? Como é que isso é tratado? Visão computacional, né? O que eu estava falando aqui no início. Vai ter até um curso que o professor Erickson vai estar dando sobre detecção de objetos. Como que eu consigo detectar um objeto e como que eu consigo saber que aquilo ali é um objeto, que eu tenho que desviar ou que eu tenho que pegar? Como é que eu faço isso, né? Isso é um outro problema, né? E a gente tem outras várias disciplinas aqui, cada uma delas focando num ponto específico
da nossa área, certo? Trazendo essas disciplinas, fazendo um paralelo aí com os cursos, né, que a gente pode ter que fazem interseção com essa área de robótica, né? A gente vê também que a gente precisa do conhecimento que é específico de diferentes cursos aí para a gente efetivamente conseguir construir sistemas que são eficientes, né? Então, o conhecimento que alguém da engenharia mecânica tem a respeito de estruturas, né, de como fazer ali a parte física, não é o conhecimento que eu da ciência da computação vou ter. Assim como o conhecimento que eu tenho de algoritmos, né, de como que eu construo aquilo, como que eu faço, como que eu resolvo aquele problema de maneira eficiente, né, quais técnicas que eu tenho que eu posso utilizar, não vai ser o que o cara da engenharia mecânica vai ter. Então, quando eu falo de multidisciplinar, é justamente porque a gente precisa agregar todas essas pessoas, né, todo esse conhecimento aqui de diferentes áreas ali, para a gente conseguir efetivamente construir os nossos robôs, certo? Falando um pouquinho mais aqui das principais aplicações, né, que a gente tem, como eu falei, a ideia é dar uma passada geral sobre a área, né, e ver aonde que a gente está atualmente. Acho que a principal aplicação que a gente tem hoje em dia, que todo mundo conhece, é efetivamente no meio industrial. Então, quando você fala de, para alguém, né, como eu falei no início lá, para alguém leigo, o que é um robô? Ou ele pode ter aquela ideia de um robô lá, exterminador, ou ele vai falar, não, eu sei que lá na Fiat tem um robô fazendo alguma coisa lá. Não sei como que ele funciona, não sei o que acontece, mas eu já ouvi falar que aquilo lá é um robô, certo? Então, atualmente, o lugar que a gente mais tem aplicação, né, e uso de robótica é efetivamente nessas tarefas que são repetitivas, contínuas, e onde que isso aparece? Nas indústrias, certo? Ou seja, você vai ter os seus braços lá, os seus manipuladores, e a ideia é que eles vão estar fixos num lugar, simplesmente repetindo a mesma tarefa eternamente, digamos assim, certo? Um dos principais problemas que a gente tem aqui é que geralmente também esses robôs, eles não têm aquela perninha de cima do nosso agente inteligente. Ou seja, eles não costumam ter sensores para observar o ambiente. Então, não sei se vocês já viram isso, né? Eles acabam, né, no caso aqui de um manipulador construindo um veículo ali, eles ficam fechados em gaiolas, né, para a segurança das pessoas. Ninguém vai entrar ali. Porque se alguém entra ali, geralmente, né, lógico que hoje em dia já existe diversos sensores, formas de travar isso, né, para a pessoa, de segurança, etc. O meu robô, ele não tem essa capacidade de ver que alguém entrou. Então, se a pessoa passar aqui na frente, na hora que ele vai colocar o vidro, já era, né? Seleção natural aí para o robô. Então, a gente não quer esse tipo de coisa, certo? Outro lugar que a gente tem, né, também ainda nessa ideia dos manipuladores de um meio bastante industrial aí que a gente tem, são justamente essas tarefas de alta precisão, de velocidade. Então, a gente já viu também aqueles robozinhos lá fazendo, né, aqueles braços, fazendo soldagem lá numa velocidade muito maior do que um ser humano conseguiria fazer, né? A gente pode e já começa a ter a aplicação desses manipuladores também na área de cirurgias, porque a gente sempre reconhece isso, né? Ah, não, aqui um robô é muito melhor do que um ser humano. Agora, se você falar, então vou colocar um robô para te operar. Não, também não é assim, né? Calma lá, tal. Por quê? Se ele é bom para fazer aquilo, ele não seria bom também para fazer isso aqui? Então, a gente já começa a ter essas cirurgias usando câmeras, né, usando braços lá, para tentar melhorar ali também, né? E usinagem de precisão como um todo aí. Nesse caso aí, cirurgia médica, até onde eu vi, basicamente é controlado pelo médico, não é Exato. não tem inteligência. Ele não é autônomo. Hoje em dia, para fazer a cirurgia, os robôs não são autônomos. Eles são o que a gente chama efetivamente, né, são teleoperados, onde a ideia é justamente aumentar a precisão ali de um médico humano. Nesse momento, a inteligência ainda está no humano. Ele precisa saber o que tem que ser feito.
mas será que isso não é o próximo passo ainda? Ele já tem a precisão. E se ele conseguir agora tomar a decisão do que ele precisa fazer? É o próximo passo, um passo de cada vez. Mas eu li no artigo, os caras falaram que há uma inteligência por trás para perceber o instrumento para tremer na mão, para manter a precisão do ponto, do corte. Exatamente. Isso entra na nossa gama de o que é inteligência. Então, sim, ele tem uma inteligência justamente porque ele está ali para aumentar a precisão, né, a qualidade da cirurgia que um humano faz. Só que a gente tem níveis de inteligência, né? No nível mais alto, ele ainda não está tomando nenhuma decisão. Ele simplesmente ajuda o médico, o que já é muita coisa. Tudo começa assim. As coisas não começam como um passe de mágica, resolvendo, cortando todo mundo aí, tudo, né? Igual Prometeus, aquelas coisas, né? Você entra lá numa cápsula e sai, a pessoa fez uma cesárea lá na pessoa. Não, não é assim ainda não, gente. Mas, quem sabe daqui a 10, 15 anos, né? A gente vai discutir um pouquinho mais isso daqui a pouco, né? No caso, a gente está falando do nível mais baixo, né, que seria inteligência. Mas a partir de que momento a gente vai poder dizer que o robô se tornou tão autônomo que ele deixa de ser um robô? A gente vai discutir isso daqui a pouco. Segura a sua pergunta, porque aqui a gente ainda está introduzindo. Daqui a pouco, quando a gente chegar no que a gente tem atualmente, a gente volta nisso. Mas, de novo, isso é uma área cinzenta, é um negócio aberto. Assim, isso está mais para a área da psicologia do que para a gente da ciência da computação. A gente está resolvendo outro tipo de problema, né? Mas a gente vai ver, e aí, esse robô é inteligente? Ele é autônomo? O que a gente decide, né? A gente vai discutir isso daqui a pouco. Falando um pouco mais da parte de robótica móvel, né? As principais aplicações que a gente tem no momento aí são realmente quando a gente considera o acesso a um determinado lugar ali que a gente não quer colocar um ser humano, certo? Seja porque eu simplesmente não vou conseguir colocar um ser humano, ou seja, eu até consigo mandar um ser humano para Marte. Ele vai levar 10 anos chegando lá, não vai conseguir voltar e vai morrer lá. Será que eu quero isso? Acho que não, né? Ou lugares perigosos. Lugares perigosos, então, que a gente tem, né, um dos mais conhecidos aí que a gente tem recentemente, né, que a gente utilizou esse tipo de coisa, foi, por exemplo, na Copa do Mundo para desarmar a bomba. Não precisou desarmar nenhuma bomba, né, mas tinha ali um robô para resolver aquilo ali. Vocês viram um outro robô desse aqui em alguma coisa também que aconteceu há pouco tempo? Tá até ali a dica, né? Então, lá em Fukushima, quando teve lá, né, tsunami, terremoto, quebrou tudo lá, teve uma radiação muito grande naquela região. Você vai mandar uma pessoa ir lá ver aquilo? O que está acontecendo? Não, vão mandar um robozinho, certo? Ele tem que ser dotado de um certo tipo de inteligência, certo? Justamente porque controlar um robô, apesar de no videogame é muito fácil, né, e tudo, não é tão simples assim na vida real. Ele tem que ajudar o operador de alguma forma ali, né? Então a gente tem esses desarme de bombas, né, limpeza ali de material químico, nuclear, e a gente tem também essa parte da exploração espacial que a gente vai destacar isso um pouco mais daqui a pouco também, né? E de maneira mais geral, a gente pode ter diversos outros usos aí, né, aplicações para os nossos robôs. A gente pode ter robôs que são basicamente utilizados para entretenimento, né? Será que no futuro eu vou trocar o meu cachorro por um robô cachorro? Será que não? Será que ele vai ser inteligente? Será que eu consigo simular a inteligência de um cachorro? Talvez a de um humano ainda não. E a de um cachorro? Quão inteligente é o nosso cachorro, né? Então, só colocando aí uma pulga atrás da orelha de vocês. A gente tem aplicações de uso doméstico. Essa já é uma aplicação bastante difundida, né? Bastante utilizada aí. Então, tem esse robozinho aqui, né, da empresa lá, iRobot, que é justamente para fazer limpeza. É um robô aspirador, certo? Esse robô, ele é inteligente? Ele tem que ter inteligência para quê ali? Ó, se eu quero comprar um robô aspirador, eu quero que ele chegue num canto da parede e fique preso ali até eu chegar em casa e tirar ele dali?
Eu não quero isso. Porcaria, né? Você vai falar assim, não, essa droga que eu comprei aqui não serve para nada. É a mesma coisa de você falar, comprei um ar-condicionado que eu mando ficar em 15 graus, ou ele fica em 10, ou ele fica em 35, ou ele... Não, não é isso que a gente quer. Então, esse tipo de cara aqui, ele tem uma inteligência ali. Ele tem que saber se locomover no ambiente. Para ele saber que ele ficou preso numa quina, o que ele precisa ter? Ele tem que observar que aquilo ali é uma quina. Como que ele decide isso? Naquela fase de deliberação. Como que ele atua? Girando e saindo dali. Certo? E, infelizmente, né, uma das maiores aplicações que a gente tem de robótica hoje em dia são aplicações militares também, certo? Então, a gente sabe que a indústria da guerra, né, é um grande fomento de avanços tecnológicos e tudo. Então, a gente tem diversas aplicações militares, né? Então aqui tem um veículo aéreo não tripulado ali, que também estão fazendo uso desse tipo de tecnologia. Certo? Algumas aplicações, algumas visões gerais aí. Falando um pouco mais, né, que a gente tem, dando essa visão, né, a gente vai falar um pouco da história rapidamente, até chegar nos dias de hoje. A gente vê que a robótica realmente, né, e como a gente vai ver isso já é uma coisa bem mais antiga, né, mas a gente pode dizer que ela realmente se popularizou ali, basicamente na década de 70, de 1970 ali, com a utilização, né, e com o desenvolvimento ali dos manipuladores. Ou seja, eram robôs que ficavam fixos numa determinada posição e repetindo tarefas ali intermitentemente. Já quando a gente chegou por volta dos anos 2000, a gente vai ver que efetivamente começou a mudar um pouco a característica ali dos nossos robôs, certo? Então, e hoje em dia, né, a robótica, como eu falei, está muito divulgada em meios de comunicação e tudo. Coloquei 2 exemplos ali que eu tenho certeza que praticamente todo mundo aqui já deve ter visto aqueles 2 caras ali ou ouviu falar, certo? A gente vai discutir um pouco mais sobre eles também. A gente está tendo aquela transição, né? A gente está passando por esse momento aí. Então, a gente vê que há 10 anos atrás, praticamente ninguém ouvia falar do tal do drone, certo? E hoje em dia já está normal. E aí fica então aquela pergunta, daqui a quantos anos a gente vai chegar nisso aqui? Daqui a quantos anos alguém vai ser efetivamente, né, o nosso robô, a gente vai falar, esse robô, ele é inteligente, ele é autônomo, certo? Então vamos passar rapidamente aqui, né, por essa linha do tempo aí, vendo alguns exemplos que a gente vai ter. Dentro da nossa robótica móvel, então, né, a gente pode destacar algumas áreas aqui que a gente tem de pesquisa. Então, como eu falei, é uma área multidisciplinar, né, a gente precisa de diversas áreas do conhecimento ali, né, de diversos tipos de conhecimento. E dentro da robótica móvel, a gente tem diversas áreas de pesquisa. Cada uma dessas áreas aqui vai ter uma infinidade de disciplinas, de conhecimento que você vai precisar utilizar para resolver aqueles problemas ali. Então aqui só destaquei alguns, né? Indo desde áreas de pesquisa que são básicas, né? Por exemplo, localização, mapeamento, né? Como é que eu sei que o meu robô ficou preso na quina? Como é que eu faço isso, né? Será que eu preciso de um mapa do ambiente? Será que eu preciso saber onde eu estou na casa? Mas será que eu vou ter que dar um mapa da minha casa para o robô funcionar? Como é que a gente resolve isso, né? Até indo a caras bem mais evoluídos, né? Áreas de pesquisa de nível bem mais alto, né? Então, por exemplo, destacando aqui IHR, que seria exatamente essa interação entre humanos e robôs, que é basicamente o que a maioria das pessoas entende como sendo um robô que ficou inteligente, né? Se eu consigo me comunicar com ele ali, ele me entende de alguma forma, isso é uma coisa inteligente, né? Então, a gente tem diversas áreas aí, de novo, né? Cada uma com seus desafios. Falando então aqui rapidamente, né, dessas áreas, localização, acho que todo mundo entende o que é o problema de localização, estou perdido, preciso saber onde que eu estou. Como que a gente resolve esse problema, a gente, ser humano?
Liga o Waze, né? Vamos botar um Waze no nosso robô então, né, para ele funcionar ali. Tá, a gente tem um problema de localização, a gente tem um problema de um mapeamento. SLAM é quando eu preciso resolver tanto o problema de localização quanto o problema de mapeamento ao mesmo tempo, certo? Ou seja, o meu robô não tem um mapa, ele tem que construir um mapa, só que ele não sabe onde ele está. Ele tem que resolver as duas coisas ao mesmo tempo ali, né? A gente tem de planejamento de caminhos, né? A própria locomoção. Tá, meu robô está ali. Como é que eu saio dali de maneira eficiente, né? Meu robô ele tem uma bateria. Ele tem que fazer as coisas de maneira eficiente, né? Robótica cooperativa, a gente vai estar vendo alguns exemplos, né? Se eu precisar carregar essa mesa aqui, eu consigo carregar? Não? Vocês estão me achando fraco assim? Então não consigo, né? É um negócio muito pesado. Eu vou precisar o quê? De mais umas 3, 4, 5 pessoas aqui para carregar. Vocês já viram quando vocês vão carregar uma mesa, como que vocês fazem? Você pega, não, vira ali. Espera isso, você está correndo. Vem cá, vão ali, vira, faz, espera. Como é que a gente faz o nosso robô cooperar com outro robô? Será que a gente consegue fazer isso? Ou não, né? Então a gente vai ver aí. Swarms, a gente vai ver alguns exemplos aqui também. É quando a gente leva, por exemplo, a robótica cooperativa ao extremo, né? Ao invés de eu ter 5, 6 robôs, eu vou ter centenas, milhares de robôs ali. A gente vai estar falando. Interação humano-robô, próprio humanoides, que a gente vai falar um pouquinho mais, né? Os manipuladores móveis, ou seja, eu quero que o meu robô ele consiga segurar alguma coisa, mas eu não quero que ele seja fixo igual os robôs que estão na fábrica. Eu quero que ele consiga se movimentar. São vários problemas envolvidos aí, certo? Como eu estava falando, né, a gente vai passar rapidamente por aquela linha do tempo ali. Como eu disse, né, a robótica ficou mais popularizada basicamente agora na década de 70. O que não quer dizer que isso não existia, né, anteriormente, que foi um negócio que há 50 anos atrás que começou a aparecer. Não, eu vou destacar só alguns pontos aqui, né, rapidamente, mas se você depois tiver curiosidade e for olhar a história da robótica, você vai ver que efetivamente são marcos ao longo da história, né, que aquilo ali vai efetivamente sendo desenvolvido ali e melhorado. Então a gente pode começar, né, destacando um cara aqui, que eu acho que todo mundo conhece, e a gente vê que ele teve participação, né, em diversas coisas. O cara mexia com pintura, mexia com anatomia, mexia com máquina. Era um cara realmente fora ali do contexto dele, né? Que foi o Leonardo da Vinci. Então a gente pode referenciar que um dos primeiros robôs que a gente tem, né? De novo, robô entre aspas, dada aquela nossa definição, foi proposto ali pelo Leonardo da Vinci, certo? Lá por volta do século XV. Onde o que ele tinha, na verdade, era um mecanismo na forma ali de uma pessoa, né, das articulações, dos braços ali de uma pessoa. Esse cara, né, esse mecanismo aqui, ele ficava dentro de uma armadura e ele ficava fazendo movimentos repetitivos. É claro que isso aqui não era aquele robô mais eficiente do mundo. Mas, de novo, já era alguma coisa que mostrava aquela ideia que tinha que ser resolvida. Que era o quê? Eu quero que uma máquina faça uma determinada coisa, de maneira autônoma, sozinha. Nem que seja ficar repetindo um certo movimento ali, certo? E eu acho que vocês devem imaginar que algo desse tipo, naquela época, o que não devia ser o impacto na sociedade, né? Então era bruxaria, era um monte de coisa, mas foi realmente um dos caras ali que começou, né? Dando um salto já aí para o nosso século XX, né? O que a gente vai ver, e foi até o que eu destaquei no primeiro slide lá, né? É que a ciência, né? Ela acaba andando bem em paralelo ali com a ficção científica, né? Com as artes que a gente tem aí. Então, eu não sou tão velho assim, mas eu sou da época que não existia celular.
Então, assim, você olhava lá o filme do Jornada nas Estrelas, né? O cara pegando um telecomunicador, aquilo era uma coisa totalmente, isso aí, o cara vai pegar um comunicador e vai falar com outra pessoa? Não existia. Agora, hoje em dia, todo mundo tem um desse aí no bolso, certo? E mal digamos que é muito melhor do que o primeiro computador que eu tive. Então, assim, a tecnologia está caminhando a passos largos, né? E a gente vê que essa ideia de robô, efetivamente, veio também dessa parte das artes. Ou seja, lá em 1921, né, a gente tem um cara romeno ali, que ele propôs uma peça, era uma arte, o cara não era cientista não, né, coisa das artes mesmo lá. E a ideia foi justamente que o quê? Nessa peça, ele tinha algumas máquinas, e essas máquinas, elas trabalhavam de maneira obrigatória, certo? Ficavam fazendo alguma coisa ali contra a vontade delas, certo? E essas máquinas, né, elas eram chamadas ali de robota, que era essa ideia de alguém fazendo alguma coisa ali, né, o trabalho compulsório, obrigatório. No caso aqui, era uma máquina. Já começa a ter aquela ideia, né? Até que num dos primeiros filmes que a gente tem, né, ali também no início do século XX que a gente tem, né, 1926 ali, apareceu a primeira concepção, né, assim, do que seria efetivamente um robô. E mal digamos, era um robô mulher ainda por cima, né? Então a gente já vê que desde muito tempo, né, desde lá do Leonardo da Vinci, o que a gente vai entender de um robô acaba sendo alguma coisa que tem que parecer uma pessoa. Mas será que tem que parecer uma pessoa? Complicado, né? Será que aquilo ali é um robô? Mas não tem braço, né? Não tem perna. O que será que é? Então a gente vê que a gente está caminhando aí, junto com a ficção, né? Entendendo algumas coisas. Dando um outro salto aí, né? Só para a gente marcar alguns pontos principais. A gente vê ali que no final da década de 50, né? A gente tem efetivamente o primeiro manipulador robótico sendo aplicado ali numa linha de montagem. Então, foi ali o Nimate, né? A gente tem a cara dele aqui. É um robô que a gente vê que de lá, né? A gente está falando aí de 50 anos atrás, né? Pouco mais. Não mudou muito a cara de um robô manipulador. É lógico que com a tecnologia você consegue ter atuadores, motores, melhor. Mas a cara desse robô que resolve coisas industriais ali, permaneceu praticamente a mesma, né? Então, efetivamente, isso aqui foi um grande marco na robótica. E como a gente falou, começando pela parte de manipuladores. Eles estão fixos, resolvendo tarefas repetitivas ali. Até que alguém falou, não, mas essa ideia, né? Isso é tão legal que eu quero que o meu robô seja mais inteligente, que ele consiga se movimentar, que ele consiga tomar decisões por si só. E a gente pode destacar aqui, então, o Sheikh, né? Que foi praticamente o primeiro robô móvel ali que a gente pode assumir, né? Também existe algumas diferenças, né? Qual que foi o primeiro robô móvel? Qualquer coisa que simplesmente andava ali, um carrinho qualquer era um robô móvel, não era, né? Mas esse cara aqui é aceito, né, por grande parte da comunidade como o primeiro robô móvel, justamente porque ele era capaz de pensar e de agir. Pensar porque ele tinha diversos sensores ali, né? Câmera, ele conseguia medir uma determinada profundidade, ele tinha sensor de contato, né, aqui em volta. E dado esses sensores, né, como a gente viu lá pelaquela nossa definição, ele conseguia navegar por um determinado ambiente ali com obstáculos, certo? É claro que esse cara aqui, ele levava horas para fazer a navegação, porque da mesma forma que as técnicas eram muito básicas ainda, os meus sensores também eram muito básicos. Ou seja, a câmera que esse cara tinha aqui não é nem 1/10 da câmera que você tem no celular hoje em dia, certo?
o poder de processamento para interpretar essa informação não é nem perto do que a gente tem hoje em dia. Mas ele conseguia interpretar isso e tomar decisões e atuar ali, correto? Certo, gente? Isso foi só fazendo uma breve visão da história. Uma decisão dele seria somente a nível físico, e nessa época aí, a programação não era tão em alta. A decisão dele aqui, na verdade, tinha um programa de computador, mas eram decisões básicas. Era simplesmente uma navegação sem colisão. Não era nada muito evoluído, não. O que, de novo, você fazer uma máquina navegar sem bater em alguma coisa, já é um avanço enorme ali, certo? E a gente vai ver que, de poucos anos atrás, né, a década de 70 não está tão longe assim, não. A gente vai ver o tanto que a gente evoluiu. Então, fechando aqui essa parte da história, né, foi só para dar alguns marcos ali, para a gente entender o que vinha acontecendo, e a gente vai falar um pouquinho aqui agora sobre o que a gente tem hoje em dia. Então, eu volto de novo à pergunta, né? O que a gente tem hoje em dia? Vocês conhecem? A gente tem um robô que parece com uma pessoa e consegue fazer tudo que uma pessoa faz? Ou não? Não tem? Não, tudo menos, né, gente? Tudo a gente pode pensar, locomoção, manipulação, pegar um copo d'água, fazer esse tipo de coisa. Isso tudo é um problemão, né? O quê? Então eu estou lendo pensamento. Primeiro robô que eu vou falar aqui, destacando, né, grandes avanços que a gente tem da robótica hoje em dia, justamente o robozinho lá da Honda, o Asimo, certo? Ou seja, em termos, e eu vou falar um pouco mais sobre humanoides, né? Como eu disse, basicamente o que todo mundo aceita como sendo um robô tem que ser alguma coisa que parece com uma pessoa. Se não parece ali, né, não tem a forma humanoide, não tem perna e não tem braço, isso não é um robô não, isso é outra coisa qualquer. Então aqui a gente vê, né, diversas atividades, diversas tarefas ali que esse robô consegue fazer hoje em dia. Mas, de novo, é importante a gente ver que isso aqui não apareceu, né? No final de semana, os caras juntaram ali, vamos fazer um robô? Vão. Aí compraram a pizza e fizeram um Asimo, né? Não é assim. Então, a gente vê aqui, né, que desde lá da década de 80, vem ocorrendo o desenvolvimento científico, tecnológico ali desse tipo de robô. Ele tem câmeras, né, ali dentro do capacete dele. E eu não sei vocês, né, essa nova geração aí, mas eu fico impressionado quando eu vejo esse tipo de coisa. Quando você vê um robô que ele consegue descer uma escada, né? Então, a gente não pensa mais nisso. Andar é fácil? Pra gente é? Você levou um ano para aprender a andar, cara? É fácil andar? Não é fácil, gente. É muito difícil andar em duas pernas assim, né? Então a gente vê que isso aqui é tudo muito difícil. Manter o equilíbrio é difícil. Por que que correr é ainda mais difícil? Vocês sabem? Qual que é a diferença entre correr e andar? Só velocidade? O equilíbrio. Quando eu estou andando, o meu equilíbrio está onde? Nas minhas pernas. E quando eu estou correndo? Vocês já repararam que quando você corre, você tira os dois pés do chão ao mesmo tempo? E aí? Como é que você consegue controlar alguma coisa? Você está voando ali? Então, assim, é um negócio difícil, certo? Equilíbrio, né? Movimento. Aqui já uma tarefa mais destacada ali de manipulação, que a gente tem, né? Também derramando um líquido ali em alguma coisa. Ainda nessa ideia dos robôs humanoides, né? A gente vê que não é só a Honda que está fazendo pesquisa nesse tipo de coisa. A gente tem a Boston Dynamics ali, que é
também uma das grandes empresas, né, acabou sendo adquirida aí pela Google depois. A gente vê que ela está resolvendo outros tipos de problema utilizando robôs humanoides. Nesse caso aqui, então, é ele simulando um lugar que era perigoso, que ele não poderia pisar. Como que a gente resolve isso? Usando as mãos para se apoiar, para resolver aquilo ali. Por que eu não posso deixar o meu robô fazer isso também? Certo? E aqui falando um pouco de equilíbrio. E finalmente, né, ainda nessa ideia de humanoides aí, a gente tem algumas tarefas que a gente gostaria que o robô fizesse para a gente, né? Então, por exemplo, você quer ter um robô empregada, você vai querer que ele consiga, de alguma forma ali, dobrar roupa, né? Uma tarefa simples aí que a gente vai ter. Então, aqui é basicamente mostrando, né? Ele utiliza uma câmera, ele identifica qual que é aquela peça de roupa, ele já tem um conhecimento a priori de como dobrar aquele tipo de roupa ali, uma calça, né, uma camisa ali, utilizando uma câmera, né? Então aí, ó, façam o curso aí do professor Erickson, né, para aprender a detectar lá a camisa. E ele vai lá e faz toda a atividade necessária, né? Então aqui é um caso claro de um manipulador móvel, né? Ele tem que mexer o braço, ele tem que se deslocar, ele tem que fazer um monte de coisa ali para conseguir. E é lógico que vocês estão vendo que isso aqui está acelerado 4 vezes, certo? Mas, de novo, um passo de cada vez, certo? A gente não quer resolver a coisa rápido primeiro. Primeiro a gente quer resolver. Falando um pouquinho sobre exploração espacial, né, que foi outro marco bem recente que a gente tem aí, sendo que o último ali, né, foi mandado para Marte há alguns anos apenas, né, vai fazer 2 anos aí no meio do ano, e a gente vê que esses caras aqui foram efetivamente muito importantes para o desenvolvimento da parte de navegação, né, da parte de localização, de mapeamento. Como que você faz um robô andar em Marte, né? Isso é muito difícil ali. E você não quer que o seu robô, que custou $1 bilhão, em 5 segundos caia num buraco e quebre, né? Não vai ser legal. Seu chefe não vai gostar, né? Então, a gente tem ali as marcas, né, de quando eles foram enviados. E o que é muito interessante é que esses robôs, eles foram tão bem feitos que vocês acham que eles foram construídos para durar quanto tempo? Eternamente? Você acha que lá na NASA eles chegam e falam, ó, eu quero um robô que vai durar para sempre. Como é que vocês acham que funciona lá? Então não, você tem uma missão, a missão tem o tempo fechado. Ó, o seu robô, ele tem que funcionar por tantos dias, por tantos meses, por tantos anos. É essa que é a missão. Depois que você chega naquilo ali, sua missão foi completada. E o que a gente vê é que esses caras, eles foram tão bem construídos que eles passaram e muito tempo que eles tinham que durar, né? Então a gente tem aqui, por exemplo, a Sojourner, né? Essa pequenininha aqui. A missão dela era simplesmente rodar por 7 dias. Dado aquele dinheirão, tempo investido, tudo, eles só tinham que durar 7 dias. Durou quase 90, né? O Spirit, né, e Opportunity, que eram 2 robozinhos parecidos com esse aqui, tinham que durar 3 meses. Um durou 6 anos, até que ele caiu num buraco, né, infelizmente, e perdeu comunicação. Ele não quebrou, ele perdeu a comunicação. E a Opportunity, né, está funcionando até hoje, certo? Já atualizaram código, já fizeram um monte de coisa lá e o negócio continua funcionando. E a Curiosity, né, está há menos tempo aí. Uma outra área que a gente tem bastante em voga atualmente, né, são os veículos autônomos. Então, todo mundo aqui já ouviu falar do carro que dirige sozinho, né? Como é que isso funciona? Será que isso foi inventado agora, ano passado, né? Como é que vem essa coisa? Então, a gente já viu que não, né? Esse conceito de um veículo autônomo já vem de bastante tempo ali. Então, esses caras, né, eles foram basicamente estimulados pelo Departamento de Defesa, né? Então, vocês já podem pensar o que o governo americano estava querendo fazer com isso.
lá ainda no início dos anos 2000, né, tinha uma competição para fazer a navegação de um veículo lá em um determinado deserto, né? Então, só para mostrar rapidamente aqui, né, que meu tempo já está bem avançado. Então, a gente vê aqui, né, partes ali da tarefa sendo realizada. Ele tinha que conseguir desviar de um outro carro, né? Ele tinha que permanecer na estrada. Então, aqui é uma breve visão, né, do que o meu robô está enxergando. Ele tem diversos sensores, né, inerciais, laser, câmera. E o que ele viu e o que ele tomou de decisão, certo? E aqui, não sei se eu vou conseguir achar exatamente, eles estavam navegando num lugar que era complicado. Se ele erra aqui um pouquinho, já era o seu carro também. Então não é uma coisa, o carro está autônomo, tá? Não tem ninguém ali dentro, não. Não é uma coisa que surgiu de agora, né? É um desenvolvimento que já vem sendo feito há bastante tempo. Só que a gente vê que andar no deserto é difícil, mas andar na cidade é mais difícil ou é menos difícil? Por que é mais difícil? Ou seja, na cidade, eu tenho outras regras que devem ser seguidas. Não é simplesmente não cair no buraco. Eu tenho que saber parar num cruzamento. Eu tenho que saber se está vindo outro carro. Eu tenho que saber se não está passando uma pessoa doida, suicida ali na minha frente. Então aqui de novo, né, mostrando basicamente o que o meu robô estava enxergando e a decisão. Então a gente vê que o meu robô enxerga não é o que a gente está enxergando aqui, bonito, né, para saber tudo. Não. Você tem ali uma informação limitada, né? Ele tem que ser inteligente para tomar essas decisões. Então tá lá, vocês podem olhar que aqui em cima é tudo sensor. Meu robô tem uma quantidade substancial ali, né? Então todo mundo aplaudindo, chegou, né? Que felicidade. Então é isso aí. Isso aqui eu vou passar rapidamente, né? Uma outra coisa que a gente tem aí bastante recentemente, né? É o caso de veículos autônomos. Quase todo dia num jornal aí tem alguma notícia sobre isso. E a gente tem a ideia dos quadrirotores, né? Dos drones que a gente tem aí. E a gente vê que está sendo desenvolvida tecnologia e a gente pode ver ainda nesses sistemas o mesmo problema que a gente tem com o robô terrestre. Aqueles problemas que a gente viu, né? De localização, de navegação. Como é que eu faço os meus robôs irem de um lugar para o outro sem bater um no outro, né? De maneira eficiente. Então a gente tem aí, né, diversos robôs navegando, né, de uma maneira cooperativa ali. Então você tem que ter um planejamento em alto nível, né, para conseguir fazer todas as coisas ali sem ficar batendo, né? Vocês acham que eu posso utilizar, por exemplo, diversos desses robôs aqui para alguma tarefa? Onde que eu poderia usar esses caras aqui? Levar uma coisa de um lugar para o outro. Me fala uma tarefa onde eu sempre preciso levar uma coisa de um lugar para o outro. Então, um lugar que a gente tem aí bastante, construção. É lógico que a bateria de um cara desse aqui, hoje em dia, dura 10, 15 minutos. Esse é um outro problema que tem uma outra área do conhecimento resolvendo. E se o dia eu conseguir levantar um tijolo e o meu robô durar o dia inteiro a bateria? Será que eu não posso utilizar esses caras na construção civil? Para construir uma determinada estrutura ali, né, que a gente vai ter? Então aqui só um exemplo, né, de como que a gente pode ter aquilo ali. Esse negócio é pesado? Não, é mais leve, né? E aqui então, eles trabalhando em cooperação. Ou seja, se eu tenho um fazendo aquilo, talvez se eu tiver mais de um eu consigo fazer mais rápido,
ou resolver de outra forma ali, certo? E mais recentemente ainda, né, a gente tem, não sei quantos de vocês viram isso, esses caras sendo utilizados para construir uma ponte. Não sei quantos de vocês chegaram a ver isso, né? Então aqui eu vou dar uma... Opa, nem tocou. Ô, gente, infelizmente não tocou, hein? Depois vocês procuram lá. Eles usando para construir uma ponte de corda. É um negócio realmente impressionante aí, né? E isso é a visão. Então, isso aqui é uma visão geral do que a gente tem atualmente sendo feito no mundo na área de robótica. E o que a gente tem, então, na nossa universidade, né, na UFMG aqui, no Departamento de Ciência da Computação. Então, destacando aqui, né, falando um pouco da parte de ensino, no nosso DCC, né, na nossa grade curricular, a gente tem duas disciplinas específicas da área de robótica, né? Introdução à robótica e robótica móvel. Então, introdução à robótica para graduação, né, e robótica móvel para pós-graduação. Então, aqui só destacando, né, uma tradição que a gente tem aí em introdução à robótica é exatamente a competição do final do curso, né? Então, a gente tem os nossos robozinhos de Lego, onde eles têm sensores, né? Eles têm um microcontrolador para tomar decisões, eles têm os atuadores, os motorzinhos lá, e todo final de semestre a gente tem uma tarefa diferente que precisa ser resolvida, né? Então, quando funciona, fica todo mundo feliz, o que não acontece todo momento, né? Mas tudo bem. Quando a gente está falando de pesquisa, né? Destacando alguns trabalhos que a gente tem aqui, a gente pode usar esses veículos autônomos, né? Esses robôs, por exemplo, para fazer o monitoramento de uma área. Ou seja, eu quero ter uma vigilância de uma determinada região ali e eu quero que ou um veículo terrestre faça aquela coleta daquela informação, ou vários veículos aéreos, né, coletando aquela informação. Tudo isso aqui, a gente tem aquelas áreas todas, né? Como é que é a localização? Como é que eu faço um mapeamento? Como é que eu faço a cooperação aqui entre esses meus veículos, certo? Algumas tarefas, né, como a gente falou de robótica cooperativa, às vezes só um robô ele não vai conseguir resolver, né? Então, nessa tarefa aqui, por exemplo, a gente usou a cooperação aéreo-terrestre, justamente para os meus robôs terrestres, eles estavam perdidos e eu precisava de um robô aéreo, né? Não sei se vocês estão vendo ali, um pouco difícil de ver, para ir lá resgatar aqueles meus robôs, certo? Como que a gente faz essa cooperação, né? Porque o nosso robô aéreo, ele pode ter uma informação privilegiada, certo? Ele pode ter diferentes sensores que os meus robôs terrestres não têm. Então, aqui, um exemplo que a gente tem de uma cooperação, né, entre robôs aéreos, né, um quadrirotor voando ali, e dois robôs terrestres ali. Nessa tarefa cooperativa também, né, a gente pode ter, por exemplo, a manipulação de objetos. Ainda não é aquela construção que a gente espera, mas eles têm que, de alguma forma, saber que, ó, eu vou empurrar até aqui. É o mesmo exemplo que a gente deu aqui da mesa, né? Como que eu consigo falar para... Não, espera ali que eu levo a caixa até ali, você pega a caixa dali e leva até a posição final. Ah, eu não consigo levar essa caixa sozinho. Como que eu coloco dois robôs, então, para me ajudar a levar aquele objeto? Certo? Falando um pouquinho sobre a ideia de swarms, né? Então é justamente e agora se eu tiver centenas, milhares de robôs? Como que eu vou fazer essa cooperação? Certo? É exatamente a gente. Você está lá no meio da multidão, você sai andando igual um maluco, batendo em todo mundo? Não sai. Seu robô também não vai poder fazer aquilo. E a gente tem diversos problemas que eles começam a surgir exatamente como resultado
da gente ter diversos robôs. Imagina agora que todo mundo tem que vir nessa posição para recarregar a bateria. Não vai ter um congestionamento ali? Como que a gente resolve isso? Então, um dos trabalhos que a gente trabalhou ali também, certo? E mais recentemente, né, uma das áreas que a gente está trabalhando é exatamente nessa ideia da interação humano-robô. Onde a ideia é justamente aquela: a forma como o meu robô desvia da parede, desvia da mesa, vai ser igual à forma como ele desvia de uma pessoa? O que vocês acham? Qual que é a diferença? Ok, a pessoa pode se mover, mas tirando isso, a pessoa não tem nenhuma outra diferença, ela só se move. Ou seja, a gente vai ver, imagina que você tem um algoritmo que chega a 1 centímetro e vira à esquerda. Para uma parede, pode ser que esteja tudo ok. Uma pessoa vai querer que um robô venha a 1 centímetro dela e vire à direita? Não é isso que a gente vai querer, certo? Então, essa é uma área bem recente, justamente porque a ideia é que a robótica vai começar a tomar mais parte na sociedade, né? Então, a gente vai começar a lidar com esse tipo de problema também. E aí a gente tem aquela pergunta: e no futuro? O que a gente vai ter? A gente já viu que atualmente a gente já tem um avanço substancial quando a gente fala da área de robótica. E se a gente for ver como que o nosso poder de computação, né, digamos assim, tem evoluído no tempo, a gente vai ver que a gente ainda não está nem na quantidade de inteligência que um inseto tem, certo? Considerando unicamente poder de processamento, né, digamos assim, quantidade de informação que ele consegue processar ali por unidade de tempo, por custo. Só que a gente pode ver que aquilo ali está numa tendência exponencial, certo? Ou seja, a gente tem lá a nossa lei de Moore, né, onde o poder de processamento vai dobrando a cada 18 meses. Então, a gente pode ver que a gente tem uma expectativa ali de, em pouco tempo, o poder de processamento ser quase igual ao que a gente tem de um cérebro humano. Os algoritmos ainda não, certo? E é aí que a gente vai trabalhando, né? Vai resolvendo cada um daqueles problemas. Então, o futuro, né? Uma projeção é algo parecido com isso. E aí fica a pergunta: será então que isso não vai ser tão ficção científica como a gente discutiu no início da palestra? Ou agora vocês já começam a ficar um pouco mais convencidos, né? De, pode ser, quem sabe daqui a 10, 15 anos, então, a gente não vai ter um robô, alguma coisa parecida com essa aí na nossa casa, né? Certo, gente? Então, a ideia da palestra era basicamente dessa visão geral, né? Colocar uma pulga aí atrás da orelha de vocês e convidar vocês, né? Então, tem ali a inscrição, quem quiser visitar o nosso laboratório, né? O Laboratório de Visão Computacional e Robótica, o VerLab. Eu acho que nos próximos dias todos aí, né? No final da tarde, tem a inscrição ali para poder ser feita. Tranquilo, gente? Alguma pergunta, algum comentário? Obrigado.